Poucas vezes na história da República, uma crise de inoperância do Poder Executivo causou tantos males ao país. Os erros cometidos no primeiro mandato da presidente Dilma Rousseff se acumularam de tal forma que a posse no segundo mandato já anunciava com clareza o desastre que seria o seu segundo governo. Há 15 meses, o Brasil contempla uma espiral de insucessos na administração pública, na política e em sua imagem internacional. Viramos objeto de piada em todo o mundo. Esperamos, todos nós, pacientemente aqui no Congresso Nacional, durante esses 15 meses, por medidas que permitissem, ao menos, a governabilidade. É natural que ocorra hoje em todos os setores ativos da vida nacional uma exaustão, um sentimento, enfim, de que não há mais reservas de tolerância com este governo que se exauriu por sua própria conta na obstinada reincidência em seus erros. A paralisação do governo se deve única e exclusivamente à incompetência do governo e à indisposição da presidente Dilma para o diálogo. E, não obstante, o recorde na arrecadação de impostos, o que vimos nos últimos anos, faltam remédios, faltam médicos e faltam vagas em hospitais. Dependentes de drogas estão tomando conta das ruas da cidade. Nossos estados estão falidos. Municípios de todo o Brasil mal conseguem pagar suas folhas de pagamento. A violência vem aumentando em índices alarmantes, mantendo-nos, homens de bem, prisioneiros de bandidos que andam soltos pelas ruas da cidade. Não há aqui quem possa dizer que a responsabilidade pela segurança pública seja de estados. Compete à União Federal contribuir para a ordem pública, ao menos auxiliando as secretarias de segurança pública na manutenção de recursos, vagas em penitenciária e prevenção ao crime. Há crianças morrendo com balas perdidas em muitos pontos do Brasil. Há, meu caro líder Embaçaí, absurdo déficit de moradia. Milícias estão se formando nas grandes cidades brasileiras, algo jamais visto na nossa história. Há filas enormes de desempregados. E informação recente dava conta que são demitidos no Brasil cerca de 287 pessoas por hora. Há invasões de propriedades particulares. Nossas rodovias estão abandonadas. A prostituição infantil está aumentando e a violência nas escolas atingiu índices alarmantes. Quando, com o crescimento das dificuldades, valeu-se a presidente da República de um mínimo de bom senso e atribuiu ao vice-presidente Michel Temer a incumbência da articulação política, visando criar condições para reformas estruturais absolutamente necessárias naquele momento, o que vimos? Logo ao iniciar este esforço, Dilma retirou-lhe a outorga ou permitiu que seu círculo íntimo lhe esvaziasse a autoridade para o cumprimento da missão. Mais uma demonstração de autodestruição do seu governo. Mesmo diante da crescente oposição popular ao seu governo, Dilma continuou indiferente às aspirações e ideias que pulsam no povo e no Congresso, tomados todos pelas mais graves preocupações com os destinos do país. Ficaram no passado, infelizmente, e reitero esta palavra, infelizmente, ficou no passado as oportunidades para a busca de consenso, tão extremadas se encontram hoje as posições. É evidente que chegamos a essa situação, meu caro líder Bruno Araújo, pelo hábito imperial, autossuficiente e distante, longínquo,
da Presidente da República, avessa que é, por temperamento, ao dever de ouvir, ao dever de dialogar. Não posso também furtar-me ao exemplo e ao exame do ato da Presidente Dilma, que tentou nomear o presidente Lula para o cargo de ex-ministro-chefe da Casa Civil. Não há pedido mais explícito de socorro do que este ato que submete a Presidente da República à tutela de seu antecessor, universalmente reconhecido como seu inventor e guia. A tentativa de dissolver o caráter unipessoal da Presidente para atribuir ao exercício da Presidência da República nas atuais circunstâncias a uma comunhão de parceiros, provavelmente uma sociedade de mútuo socorro. O Supremo Tribunal Federal impediu o ex-presidente Lula de assumir o Ministério da Casa Civil. E sem autoridade, Dilma, já sem Lula, fez com que a cadeira de presidente da República ficasse vazia. A cadeira de presidente da República, senhoras e senhores parlamentares, está vazia. Economistas e historiadores comparam a situação atual do Brasil com o naufrágio econômico da década de 30. Mas este capítulo lamentável da história da economia mundial deveu-se para o Brasil às circunstâncias decorrentes de condições econômicas mundiais, em especial o craque da Bolsa de Nova York. O que ocorre hoje no país é a soma de erros reincidentes, de orientação econômica governamental desastrosa, de enganos de avaliação, de conduta persistente no caminho do insucesso e, o que é mais lamentável, da crônica corrupção instalada em todos os escalões da máquina do governo, aparelhada pelos petistas, que para ingressar no governo tem antes que se filiar ao Partido dos Trabalhadores. O governo não foi combatido, meu ilustre líder Antônio Embaçaí, por causas exógenas. O governo destruiu-se por dentro, foi dissolvendo-se por si mesmo, à custa da distribuição farta de favores fiscais e financeiros, da gastança ilimitada, do desprezo pela competência e pelo baixo profissionalismo. Enfim, todos esses fatores terminaram na constatação inequívoca de que houve o descumprimento de leis, especialmente da Lei de Responsabilidades. Se tudo isso já não bastasse, Dilma determinou custear grandes obras em países estrangeiros, quando era desesperador o anseio por obras em nosso próprio território. E financiou com dinheiro do Tesouro, a juros de pai para filho, a expansão de grandes empresas com obras em países alinhados politicamente com o governo, ou, o que é mais grave, por serem convenientes em razão do ambiente propício para negócios suspeitos. Praticou ainda Dilma ginástica contábil com o propósito de iludir o Tribunal de Contas da União, além de valer-se dos notórios empréstimos simulados no Banco do Brasil e na Caixa Federal para resgatar os débitos em atraso dos programas sociais. Já vou encerrando para dizer que, sendo assim, a Presidente da República cometeu diversos crimes e, por eles, haverá de responder. Os crimes são aqueles previstos no artigo 85, inciso 6º, e 167, inciso 5º, de nossa Carta Magna, da Constituição Federal. Ou também no artigo 10, itens 4 e 6, e artigo 11, item 2, da Lei 1079 de 1950, bem como a Lei Complementar 101 de 2000. Meus caros colegas parlamentares, meus caros colegas do PSDB, uma imensa maioria do povo brasileiro espera do Congresso Nacional a luz que restaure suas esperanças no futuro imediato. Deputado Bilac Pinto, carreiras interrompidas, estudos adiados, crescente pobreza doméstica,
desestímulo industrial, falta de emprego, descrença popular. Não se pode mais esperar que Dilma tenha condições de conquistar o vigor, a clarividência, a autoridade moral, a consciência política, a sabedoria. Em suma, reinventar-se como governo, tal qual a nação necessita. Não há mais caminhos com o governo Dilma para reencontrarmos o caminho do desenvolvimento econômico e social. Finalmente, acrescento ainda a estes fatos que acabo de narrar, o estímulo à agressividade, o estímulo ao conflito entre os poderes e entre as pessoas, a violência, promovendo comícios nas instalações do Palácio do Planalto. Isso, meu caro líder Embaçaí, haverá de ser uma página negra na nossa história. Tal porque Dilma, assim fazendo, cometeu falta de decoro para o cargo que exerce hoje. Nosso interesse, ao falar em impeachment desde o início, foi proteger o Estado brasileiro. O discurso do golpe é de uma hipocrisia angustiante e arrepiante. Eu quero encerrar as minhas palavras dizendo a todo o Brasil que nós somos pacientes. Cumprimos com o nosso dever de obedecer fielmente à Constituição Federal. O discurso do advogado-geral da União é vazio e pobre, a começar porque não competia a ele defender, havendo conflito entre executivo e legislativo, defender a presidente da República. Todos sabem que o advogado-geral da União defende o Estado brasileiro, a União, e a União é formada por poder executivo, legislativo e judiciário. Ao subir esta tribuna, sem a devida autoridade e competência legal para defender a figura da presidente da República, Dilma Rousseff, ele perdeu completamente ao resto da autoridade que ainda possuía em face da incapacidade de, com argumentos jurídicos, combater toda esta série de desacertos do governo e, principalmente, os crimes cometidos pela Presidente da República. Por esta razão, no próximo domingo, senhoras e senhores parlamentares, com o Brasil no coração, com a certeza de que o Brasil merece dias melhores e um governo mais honesto e decente, vamos dizer sim ao impeachment, com grande maioria, para o futuro das nossas crianças, dos nossos filhos e principalmente da população mais carente do nosso país. Muito obrigado.